agora nós vamos comparar com outros personagens. Nós vamos ler agora em Lucas capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Então, Judas, embora recebeu todo o ensinamento dos demais discípulos, conviveu com Jesus, comia ao lado de Jesus, comia do prato de Jesus, da maneira que nós explicamos, comentamos, ele não foi liberto. Por que não foi liberto? Porque traiu a Jesus. E a Bíblia dá algumas pistas do porquê que ele traiu a Jesus. Uma coisa que a Bíblia relata é que ele era o tesoureiro, ele ficava com a bolsa onde se colocava o dinheiro, que era arrecadado, que era doado, para a manutenção das despesas deles, durante esse período, para comer, para tudo que era necessário, especialmente para comida, mas para outras despesas também, eventuais. Então, a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa, o dinheiro ficava com ele, e ele metia a mão, ou seja, ele roubava. Então, ou seja, a pessoa está convivendo com Jesus, mas está no pecado. Se ela não aproveitar a oportunidade nesse tempo de convivência, e esse tempo quem estabelece é Deus, que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, para todos nós. Nisso consiste a misericórdia de Deus, em Deus nos dar tempo para que nós possamos nos arrepender. Misericórdia é muito diferente de perdão, embora um dependa do outro. Nós dependemos da misericórdia de Deus, porque sem ela, que seria de nós? Mas o perdão requer o arrependimento verdadeiro, e o arrependimento seguido de mudança de postura. Amém? Veja agora em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Olha aí, 12, Judas estava lá no meio deles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios; Joana, esposa de Cusá, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens, ou seja, eles precisavam de fonte de recursos, e essas mulheres, provavelmente porque tinham uma condição financeira que lhes permitia então contribuir, colaborar no sustento do ministério de Jesus, juntamente com os seus discípulos. Olha só, nós então vemos aqui relato de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma oportunidade, conhecendo Jesus, se encontrando com Jesus, convivendo com Jesus, e que tiveram as suas vidas transformadas, foram libertas. Essa Maria, conhecida como Maria Madalena, porque na verdade é a cidade, que chama Magdala. Então havia essa cidade. Então quem era lá de Magdala acabou, depois da transliteração para o latim e depois para o português, se tornou Madalena. Então ela ficou conhecida como Maria de Magdala, Maria de Madalena. Então ela foi liberta de 7 demônios, e ela era uma pecadora, por isso que aqueles demônios estavam agindo na vida dela. Jesus a libertou, mas falou para ela: mulher, vai e não peques mais, seus pecados estão perdoados. Mas a ordem veio logo imediatamente, juntamente com aquela libertação inicial: vai e não peques mais. Se ela tivesse retornado à prática daqueles pecados que ela cometia, o que teria acontecido com ela? Nós sabemos pela Bíblia que a condição dela se tornaria muito, mas muito pior do que era antes, porque para cada demônio que sai, quando ele volta e encontra a casa abandonada, ou seja, o Senhor Jesus não está lá para guardar a casa,
ou seja, nós, é uma linguagem simbólica, ele traz mais 7 com ele. Então, se ela tinha 7, 7 vezes 7, 49. Pensa que situação que iria ficar terrível. Por isso que nós sabemos também que aquele homem que vivia ali na região que tinha uma legião de demônios, me foge o nome agora, em Gadara, né? Gadareno, conhecido como Gadareno, a terra dos Gadarenos, ele tinha legiões de demônios. Então veja bem, a pessoa às vezes ela não chega a ser liberta, mas ela vai praticando o pecado, vai aprofundando na prática do pecado e vai cometendo um certo tipo de pecado e outro tipo de pecado, vai atraindo demônios para a vida dela. Então a pessoa que só rouba, vamos dizer assim, só no sentido, né, na expressão aqui que nós queremos usar para explicar, ele vai atrair demônios que agem para estimular a pessoa a permanecer na prática do roubo e até para evoluir, vamos dizer assim, para praticar roubos cada vez mais, né, piores, como a gente vê aí acontecendo hoje em dia em larga escala. A pessoa que se prostitui, outro tipo de demônio. Tem demônio para cada tipo de pecado, e para cada tipo de pecado tem vários demônios que podem agir na vida de uma pessoa. Então, se a pessoa está vivendo totalmente longe de Jesus, não tem Jesus no seu coração, ela está à mercê da influência dos demônios, e ela não tem força para resistir muitas vezes. Então, por isso que a gente vê pessoas que às vezes acabam ficando como loucas, esses andarilhos, esses moradores de ruas, muitos. Você vê a pessoa ali na rua, parece que está falando sozinho, mas na verdade às vezes ele está falando com os demônios estão falando com ele, a gente não vê, porque são espíritos, e eles estão ali conversando. Misericórdia. Então a pessoa precisa aproveitar esse encontro, essa oportunidade do encontro com Jesus, e ser liberta e parar de pecar. Então, se existe ainda algum pecado de forma continuada, que a pessoa pratica constantemente, não é uma coisa que acontece por um deslize, por um momento ali, esporadicamente, a pessoa precisa buscar a Jesus urgentemente, buscar a ajuda de Deus, das pessoas que possam também interceder, orar por ela. Então, essa situação, graças a Deus que essas mulheres, elas foram libertas, e foram libertas não foi só de demônio, aqui fala que eles foram libertos de doenças, no 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então o espírito maligno também causa doença, como nós também sabemos. Existia lá um jovem que se jogava no fogo. O pai dele pediu a Jesus, e os demônios e os discípulos inicialmente não conseguiram nem expulsar o demônio. Foi preciso de recorrer a Jesus. Então, nós temos todos esses exemplos. Vamos ver mais um exemplo para a nossa edificação agora em Lucas 18. Lucas 18, vamos ler do 35 ao 43, para a compreensão do relato do episódio completo. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendiam louvores ao Senhor. Glória a Deus, ou a sudeclai, deoreclai, decanteai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que dentre tantos e tantos milagres que o Senhor Jesus fez, esse foi mais um deles. E olha só o que aquele homem, qual foi a posição daquele homem, a atitude dele. Ele era cego, mas não era bobo e nem mudo. Então, quando ele ouviu um barulho estranho, ele perguntou: mas o que está acontecendo? Aí falaram para ele: não, é Jesus de Nazaré que vem passando. É claro que a fama do Senhor Jesus já havia corrido, ele já era conhecido. Então, logo imediato, aquele cego que já sabia da fama de Jesus falou: é agora, a minha oportunidade é essa, eu não vou perder essa oportunidade. E começou a gritar. E eles repreenderam ele: não, rapaz, fica caladinho aí, Jesus está indo para tal lugar, vai fazer tal coisa, está ocupado, está com pressa. Quiseram deixar ele de escanteio, ele insistiu, ele perseverou, ou seja, ele teve fé, porque se ele não cresce que era possível que Jesus lhe desse atenção, ele teria desistido. Então, por isso que Jesus falou para ele: a tua fé te curou. Foi uma atitude de fé. Então nós falamos, muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho fé, mas fala porque quer ter. Na hora mesmo que precisa usar a fé, ela não tem fé suficiente, porque ela não persevera, ela não busca, ela não põe a sua fé em ação, porque a fé é uma confiança que nós temos em Deus. Mas se nós confiamos em Deus, tem alguma coisa que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, de orar. A primeira atitude de quem tem fé é orar a Deus, porque se eu confio em Deus e eu sei que Deus pode intervir em meu favor para me curar, para me livrar de uma situação difícil, para me orientar, para me libertar de algum vício, para aumentar a minha fé, para melhorar a minha condição de relacionar com as pessoas. Se eu tenho dificuldade por algum motivo de me relacionar com as pessoas, se eu sou, por exemplo, muito intolerante, eu não tolero certas coisas e eu ajo de forma intempestiva e ofendo as pessoas, quando eu fico irado, por exemplo. Então eu preciso ter domínio próprio, eu preciso desenvolver mansidão, eu preciso de temperança, que são frutos do Espírito. Então eu preciso de buscar isso de Deus, para receber essa graça, essa condição do meu coração ser transformado, do meu caráter ser transformado. Então, em todas as coisas nós precisamos e dependemos de Deus. Então aquele homem foi liberto, e ele teve uma atitude, ele era realmente um homem de fé, porque nós vemos qual foi a atitude dele. Ele, depois que ele passou a ver, o que ele fez? Ele passou a seguir a Jesus, no verso 43. Recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Que maravilha, né? Então ele ficou grato realmente a Deus, ele estava realmente confiando, ele sabia que Deus o havia curado, que Jesus o havia curado. Então ele foi liberto, e realmente nós podemos dizer que aquele homem se converteu mesmo. Se ele estava assim, na iminência de se converter verdadeiramente, mas estava talvez sendo impedido, sendo atrapalhado por aquela condição dele, de cegueira natural, quando ele foi curado, ele falou: não, agora eu não largo mais de Jesus, onde Jesus for eu vou também. É assim que nós devemos fazer. Se nós já tivemos essa oportunidade
de encontrar a Jesus, ou seja, de Jesus nos encontrar e nos alcançar com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, nós não podemos desgrudar mais de Jesus, amém? Nós vamos agora voltar um pouquinho, lá no texto inicial que lemos, de João 8, para fazer um comentário sobre a questão da escravidão, que aqueles judeus, que atrapalhou aqueles judeus de concordar com Jesus. Não foi só isso, eu creio, mas isso também foi um ponto de discordância que está expresso aqui na leitura. No verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 33, eles responderam, aqueles judeus que haviam crido em Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Ou seja, eles entenderam que Jesus estava falando que eles não eram livres. Quem não é liberto, quem precisa de libertação não está livre. Aí eles retrucaram: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Aí Jesus responde. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E ele segue explicando: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Nós buscamos aqui um comentário, nós vamos ler para entender melhor essa questão do escravo não ficar na casa e o filho sim. Comentário de Thomas Cook diz o seguinte: e o servo não fica na casa para sempre. Como um escravo não pode ter tanta certeza do favor do seu senhor, que depende dele, que nunca será desamparado da família, pois é sempre propriedade do seu senhor, e em seu poder vendê-lo ou mantê-lo como achar conveniente. Então o que está falando aqui é o seguinte: o escravo naquela época, ele era propriedade do seu senhor, só que ele não era um escravo, nós já falamos isso em outras oportunidades, que ele era maltratado, ele era bem tratado. Ele tinha moradia, ele tinha comida, alimentação, tinha o vestuário, tinha proteção, porque naquele tempo os senhores, as famílias, elas viviam, não é como hoje nas cidades, então eles ficavam sujeitos a algum ataque de bandidos, de salteadores ou de animais ferozes. Então eles ficavam ali, eles se preparavam para se protegerem. Então ele tinha essas regalias, ele era como se fosse um parente próximo, que convivia com a família do seu senhor. Não era maltratado, ele tinha que trabalhar, mas não era um trabalho também que forçado, vamos dizer assim, além do normal. Então é isso que ele está falando. O senhor podia fazer o que ele quisesse. Então o escravo, ele não tinha segurança de que, se de repente o senhor por algum motivo não quisesse mais ficar com ele, ser dono dele, poderia vender para outro e ser vendido para, às vezes, para um senhor que o tratasse pior do que aquele anterior, que ele não fosse ter talvez aquela condição que ele tinha, e ele também iria se afeiçoando. Pensa nos escravos, os filhos que iam nascendo dos escravos conviviam com a família desde pequenos, então era como se fosse realmente da família. Então eles tinham essa preocupação. Isso poderia acontecer. Aí, seguindo a leitura: para que meu Pai possa, quando quiser, afastar você que é pecador habitual. Agora ele está falando no sentido espiritual, né? O nosso Pai, Deus, quando quiser afastar você que é pecador habitual de sua família, privá-lo da economia externa da religião em que se gloria,
porque pelo pecado vocês se tornaram escravos de sua justiça, ao passo que se vocês se tornarem filhos fiéis e perseverantes de Deus, permanecerão na família dele para sempre. Então o que Jesus estava querendo dizer? Isso é um comentário, né? E o que Jesus estava querendo dizer para eles, para aqueles judeus? Olha, não é porque vocês são descendentes de Abraão, que vocês se gloriam por serem judeus, por terem o templo para vocês adorarem, para vocês cultuarem a Deus. Não é isso que vai libertar vocês, porque vocês estão fazendo tudo isso, vocês estão praticando a religião de vocês, o judaísmo, mas vocês não estão libertos. Não foi o que Jesus falou para eles? Porque se eles estivessem libertos, Jesus ia falar para eles o que ele falou? É claro que não. Se Jesus falou para eles que eles não conheciam a verdade e que eles precisavam conhecer a verdade para serem libertos, e depois Jesus também falou no 34, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E no 36, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, se qualquer um de nós, assim como aconteceu com aqueles judeus, quiser ficar livre do pecado, nós precisamos ser libertos pelo Senhor Jesus. Significa que então agora eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu dono, aquele que reina absoluto em meu coração, que eu nunca vou pecar. Não é isso, mas eu não vou ser escravo do pecado. O que significa ser escravo agora no sentido espiritual? É ficar preso, é não ter condições de lutar contra, de resistir ao diabo, porque quem escraviza através do pecado é Satanás, juntamente com os seus demônios. Então o diabo, ele é o nosso tentador, então ele vem nos tentar para nos induzir a pecar. Se eu cedo à tentação, peco, eu vou atrair maldição sobre a minha vida. A consequência do pecado é a maldição. E se eu permanecer na prática continuada do pecado, eu vou me tornar escravo. Vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais sair, deixar de praticar aquele pecado. Por isso é que Jesus veio para nos libertar, em primeiro lugar, do pecado, daquela condição do pecado imposta pelo pecado original, a separação de Deus. Nós somos reconciliados com Deus, recebemos um novo espírito, regenerado por Deus. Agora nós recebemos a natureza divina em nós e recebemos a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco. Para quê? Para nos dar todas as condições de nós resistirmos às tentações, de nós vencermos o pecado e não sermos mais escravos. Então, se eu estou liberto por Jesus, porque eu me tornei cristão, eu não posso me afastar de Jesus. Porque se no meu coração não é só o afastamento físico, por isso que nós falamos da religião. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, não importa que religião, pode ser qualquer religião, protestante, evangélico, católico, qualquer religião, a pessoa está lá, é membro frequente, participa de tudo, dos sacramentos, etc e tal, cultua a Deus, é até dizimista, mas o coração dela não é totalmente livre. Não foi o que aconteceu com Judas? Judas estava convivendo com Jesus. Jesus o chamava de amigo, porque Jesus de fato o tratava como um amigo. Se Jesus não o tratasse como um amigo, não quisesse tratá-lo como um amigo, dar aquela oportunidade para ele se arrepender até, quem sabe, no último momento, Jesus já tinha falado: não, meu amigo, você não é meu amigo, então não quero você comigo. Mas Jesus deu a oportunidade, teve misericórdia dele para que ele se arrependesse. Porém, nós sabemos que tem muita coisa que Deus permite acontecer, porque faz parte também do plano de Deus. Se não fosse aquele Judas que fosse trair Jesus, talvez seria um outro, porque Jesus precisava ir para a cruz, nós sabemos disso, ele mesmo deixou isso muito claro. Então